Precisa criar um e-book, mas não sabe fazer isso, né? Não consegue ter criatividade para fazer um e-book. Eu vou te dar uma solução muito boa, um e-book interativo. Opa, aqui é Graciela Neves e talvez você não tenha se ligado dessa possibilidade de fazer um e-book em formato de landing page. É isso mesmo, vai ficar muito mais interativo. Imagino que você pode fazer o e-book e colocar um vídeo, colocar uma imagem de uma forma muito mais fácil de fazer, fazendo tudo isso num site. E da mesma forma o usuário pode acessar, ele só não vai conseguir realmente baixar o e-book, que aí ele pode ver de uma forma offline, mas pode ser uma boa solução, beleza? Então vamos embora para a tela do computador, mas já deixa aí seu like, se inscreve no canal, beleza? Então, olha só, aqui eu tô na minha instalação do WordPress e vou te mostrar como que isso funcionaria. Aqui, no caso da RD Station, eles têm exatamente essa versão. Então, aqui, olha só, ele coloca até o título aqui, ó, e-book, e tem também o título. E aí você começa a ver o e-book, é como se fosse um artigo que você vai ver aí. Né, aqui no caso tem vídeos e aí tem aberturas de capítulo, inclusive ele vai colocando essa barrinha para você acompanhando a evolução aqui, o andar aqui do e-book. E aí ele vai colocando os títulos e tudo mais, é como se fosse realmente um e-book, tá? Um e-book ou um artigo. E aqui, olha só, no lado direito, ele até tem a opção aqui, ó, de baixar PDF. Então, se eu clico aqui para baixar o PDF, vamos ver se vai funcionar. Ele vai salvar aqui no meu computador o arquivo. Vou clicar aqui para salvar e vamos ver como que ele vai abrir. Olha, de fato é o PDF. Então, e o PDF é muito parecido com a versão da web, a versão em landing page da página aqui, tá? Então é bem interessante, ou seja, que nesse caso ele colocou as duas opções, a pessoa pode tanto baixar o PDF como ver a página online, tá? Então você também pode colocar esse botãozinho aqui na lateral para a pessoa fazer e para a pessoa baixar aqui o PDF, tá? Então, como que a gente poderia fazer essa página? A gente vai criar aqui uma nova página, eu vou colocar aqui o nome de e-book, tá? Vou colocar aqui como Elementor Canvas e a gente vai publicar essa página e vai editar com Elementor. Então, aqui, olha só, vou voltar aqui. Eu não vou exatamente criar todos os passos aqui, tá? Mas como que a gente faria? A gente criaria aqui um container. Eu vou colocar esse container aqui com um tamanho maior, olha só. Vou colocar ele mais ou menos assim, só pra gente ver que tem uma rolagem aqui, tá? Então, vou deixar aparecendo a próxima seção. E vamos supor, vou colocar até essa mesma cor aqui, não tem nenhum problema não, tá? Vou puxar essa cor aqui, ó. Vou puxar ela daqui e vou colocar ela a mesma cor aqui. Então, o que a gente faria aqui? A gente primeiro colocaria um título. O título tem que ser em H1, tá? Que é a tag H1 do HTML. E aqui eu vou copiar aqui, tá? Só pra gente não ter que criar um título e pensar numa coisa aqui, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou voltar aqui nesse meu container primeiro aqui, nesse container principal, e vou pedir ele para alinhar ao centro. Vou voltar aqui, vou colocar essa fonte no branco e vou aqui, sei lá, escolher uma tipografia aqui. Vou colocar a Hallway, gosto muito de usar essa tipografia. Vou colocar ela, vou colocar em 700, vou deixar com esse tamanho mesmo e vou voltar aqui e vou centralizar essa tipografia que ele colocou em 3 linhas, a gente pode colocar em 3 linhas também. Então vou fazer assim, ó. Vou centralizar aqui. Acho que eu vou aumentar um pouco aqui o tamanho. Vou colocar 42, talvez até um pouco mais, 64, tá vendo? Então beleza, eu vou aumentar aqui o tamanho da minha
que talvez foi muito, mas tá bom. Eu vou colocar ele à esquerda, alinhado à esquerda, tá? E aqui eu vou duplicar. Aqui em cima eu vou escrever assim, ó, e-book. E daí eu vou tirar o H1, eu vou colocar um H3. E aqui em estilo eu vou colocar ele mais, tipo, médio aqui. E vou colocar menorzinho, tipo 21, acho que foi muito. 24, tá ótimo. Beleza? E aqui embaixo eu vou colocar esse subtítulo aqui, ó. Então eu vou colocar esse subtítulo de novo, eu vou duplicar aqui para ficar mais fácil, tá? Para usar a mesma tipografia, eu vou colocar um H2. Vou diminuir aqui a fonte, vou colocar uns 32 e vou colocar uns 400. Acho que pode ser bem menor, né? Vamos no 24 também. Acho que tá bom. E vou colocar aqui 1,2. E tá perfeito, beleza? Aqui agora, então, a gente cria um novo container e agora sim vai ser um container do nosso conteúdo, tá? Então, eu vou colocar 50, 50, 20, 20. E aí, o que eu vou fazer? Também, de novo, vou... Ó, aqui, olha só, como que ele fez isso. A gente pode pensar em diversas formas de fazer o mesmo conteúdo, tá? Aqui ele criou 2 containers, um lado a lado aqui, então poderia até fazer isso também aqui, ó. Vou colocar ele um container de linha, tá? E vou colocar um texto e vou duplicar esse texto. Então esse texto aqui eu vou colocar ele alinhado à direita e vou colocar com essa mesma cor que tá aqui. Olha só. Vou colocar a mesma tipografia, vai ser o nosso Halloween. Só que aí aqui eu vou colocar ele um pouco maior, vou colocar em 28, tá? E vou colocar ele assim, mais ou menos. Ele não vai ficar. E aqui também vou usar o Halloween. E vou colocar numa cor preta, tá? Vou colocar numa cor preta aqui. Ou quase preto. Assim, mais ou menos. Eu vou deixar tipo o tamanho 18 para ficar bem visível na página. Eu vou copiar aqui só para ficar mais fácil aqui pra gente, tá? Então eu vou fazer assim. Vou copiar aqui. Vou diminuir aqui o espaçamento entre linhas, tá? Acho que ficou muito grande, então eu vou colocar 1,3. 1,3. E aqui vou copiar também boa parte desse texto. Opa, aqui mais ou menos. Pronto, seria mais ou menos isso aqui. É claro que aqui no caso dele, ele deixou o tamanho. Você percebe que o tamanho do conteúdo dele é bem menor do que o que eu fiz ali. Mas eu acho, particularmente, eu prefiro mais. É que o tamanho do container para leitura na tela, assim, para leitura, não pode ser tão grande, tá? Então a gente vai ter que ter essas preocupações. Porque aqui, ler essa linha inteira pode ser um tanto quanto cansativa. Então é ideal a gente manter um pouco menor mesmo, tá? Vou colocar em 800 e acho que assim fica bem bacana. É muito mais fácil a gente ler uma linha mais curta do que uma linha longa demais. Então a gente tem que ter essa preocupação aqui com a questão da legibilidade. E é por isso que, inclusive, quando a gente faz uma landing page, a gente não mantém um bloco de texto tão grande, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou copiar isso daqui, ó. E vou colar aqui. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar um outro container aqui. Só para colocar o meu título aqui em cima, tá? Que é a introdução. Vou colocar 20 e 20. E 20, vou colocar 50 só superior, tá? E aí, então, eu vou colar. E vou colocar essa mesma corzinha aqui, ó. E aqui eu vou colocar só introdução. Introdução. Certo? Ela é uma H2 mesmo. Vou colocar um tamanho maior. Vou colocar um 36. Vou colocar um 500. E vou centralizar esse meu conteúdo aqui, ó.
até colocar um pouquinho mais bold, tá? Vou colocar, ao invés de 500, vou colocar uns 600. E seria mais ou menos isso. Aí agora, o que eu tenho que fazer? Tem que continuar a criar o meu conteúdo. E aí vale a criatividade, tá? Você pode colocar, por exemplo... basicamente é como se você estivesse criando também uma landing page. Como que a gente poderia colocar aquele botão de baixar para ficar sempre na parte aqui fixo, aqui na parte lateral direita aqui da nossa página. Vou criar esse container aqui. Esse container eu vou colocar ele com largura total. E aqui, ó, eu vou colocar um ícone. Então, eu vou colocar um ícone aqui. Esse ícone vai ficar à direita. E aí, eu vou, por exemplo, eu posso subir tanto da biblioteca, ou eu posso simplesmente subir um arquivo externo, tá? Deixa eu ver se tem simplesmente book. Aqui, ó, vou colocar esse ícone aqui. Ou poderia ser esse aqui também. Vou colocar esse outro aqui. Vou colocar ele daquele mesmo cor roxinha, tá? Vou colocar aqui no meu roxinho. Deixa eu ver como é que ele tá ficando. Eu não gosto muito desse tipo de ícone não, mas... Aqui, ó, vou fazer o seguinte, eu vou colocar ele emoldurado. Aliás, empilhado. Isso, agora ficou um pouquinho melhor. Menos feiozão, né? E aqui do lado de direito eu vou colocar 20 aqui, só para ele não ficar tão colado. Aqui nesse container eu vou vir em avançado, efeitos de movimento, em stick a gente põe bottom, tá? E aí ele já fica agarrado aqui. A gente ainda pode colocar uma legenda ou alguma coisa assim nesse sentido e colocar ali embaixo, baixar PDF. Então ali, ó, eu poderia colocar um títulozinho, algo bem pequeno. Então vou copiar aqui esse e-book aqui, ó. Vou colocar ele ali embaixo. Ele vai ficar do lado direito. Vou colocar ele pretinho aqui, ó. Aqui vai ser baixar e-book. Ele vai ficar bem pequenininho. Não quero ele muito grande. Então vou colocar tipo 15, o tamanho 15. E vou colocar ele na direita, olha só. E aqui, nesse container aqui, eu vou colocar um espaçamento de 0 entre eles, para ele ficar bem perto aqui. Só que ali, eu vou colocar também um espaçamento aqui na direita de 10, para ele também não ficar agarrado ali na minha lateral da janela aqui do site. E seria isso, basicamente. Aí aqui eu teria que, então, colocar o link do PDF. Então aqui eu teria que ter nesse caso o PDF de fato, e aí então eu colocaria o link do PDF, tanto aqui no ícone quanto no título também, beleza? Eu ainda posso até aqui, ó, colocar um padding de 10 aqui e 20, para ele não ficar muito agarrado ali no final aqui da página, beleza? Então assim, aqui agora seria simplesmente a gente ir criando todas as páginas. Lembrando que esse container ele tem que ficar o mais baixo possível na página, tá? Então aí eu vou criar todos os outros, né? Aí, por exemplo, aqui eu poderia criar uma abertura uma abertura aí de capítulo. Então, por exemplo, poderia colocar essa cor roxa mais clara. Então vou copiar aqui, ó. Vou copiar essa cor. Aqui eu vou colocar 50 em tudo. Mais aqui vai ser 20. E 20. Vou colocar a cor lá. Que eu copiei. E aí eu vou colocar bem grande assim, ó. E aí eu teria que colocar o nome da minha abertura de capítulo aqui, ó. E aí eu vou colocar ela também nessa mesma cor. E vou diminuir o tamanho dessa fonte. Então ela não precisa desse tamanho todo, ela pode ser 42, por exemplo. E tá ótimo. Ou poderia ser um pouco mais escura, como é o caso que tá aqui, ó. Ali tá um pouco mais escuro assim, ó. Certo?
E aí, inclusive, você pode fazer um sumário aqui antes, né, com ancoragem também. E aí pode colocar vídeo, pode colocar diversas coisas aqui que é possível através aqui dos widgets do Elementor, beleza? Deixa eu ver se tem mais. E como que a gente coloca então essa barrinha ali em cima? Como que a gente faz essa barrinha ali em cima? Olha, você vê que ela só aparece na hora que eu tô scrollando a página, né? Então aqui, ó, o que eu posso fazer? A gente pode colocar aqui um containerzinho. Dentro desse container, a gente vai procurar um widget que chama Progress. Então é esse container aqui, ó, Progress. Eu vou tirar esse título aqui. Esse meu container, ele vai ser um container de linha largura total. Vou tirar aqui todos os paddings. Aqui, ó, vou tirar aqui, ó, minha habilidade. Vou tirar a porcentagem, eu não quero exibir a porcentagem, vou ocultar, tá? Aqui vai ser na mesma cor aqui, ó. Então, vou colocar essa mesma cor, que é a cor aqui do meu negócio. E eu vou colocar esse container para fixar na parte de cima. Então, ele vai ficar fixo em cima. Então, ele vai ficar aqui, ó, top. Então, só que ele não tá aparecendo, né? Então, aqui eu vou colocar uma altura bem pequena. Não preciso de arredondamento. A cor da barra é o roxo. O texto eu não tenho. A porcentagem... Deixa eu ver. Ele vai começar em 0%. Então, deixa eu ver aqui. Acho que não é esse widget. Esse aqui, ó. Progress. Seria esse aqui, ó, Progress Tracker. Ele é horizontal em toda a página, tá? E eu não quero que ele, ó, à medida que eu vou scrollando, ele vai, olha só, ele vai mudando de cor. Então aqui, ó, em estilo, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar a cor que eu quero, que é essa daqui. Então, na hora que eu vou scrollando, beleza? Aqui eu vou colocar a altura. Então, eu quero mais ou menos essa altura aqui, ó, de 5. Acho que tá bom. Beleza. Eu não quero que ele tenha um background, né? Vai ser, aliás, pode colocar um background branco. Então, ele vai ficar com background branco. O padding vai ser 0. Basicamente é isso, ó. Então, ele já fica aqui, ó. Agora, como que eu faço para esse não ficar com essa, né? Aqui no caso, olha só, tá ficando uma barra aqui, ó. Provavelmente, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou puxar essa aqui para baixo, ó. Vou diminuir aqui, ó, beleza. Então, ele já tá aparecendo, só que ele ainda está aparecendo uma barrinha branquinha, tá vendo? Então, eu vou fazer o seguinte. O interessante é que agora ele não tá aparecendo, né? Demora a aparecer. Aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um z-index aqui, ó, de 10, tá? E nessa outra aqui, ó,
eu vou colocar um z-index de 1. Então, ele não vai aparecer enquanto eu estiver passando aqui por cima. Ele só vai aparecer na hora que ele sair de trás ali do desse primeiro header, beleza? Então, vai ser isso que eu vou fazer. Então, aqui ele só vai aparecer quando ele sair dessa primeira parte. Então, basicamente, é dessa forma que você cria uma página, um e-book em formato de landing page interativo. Fica bem interessante, é um formato bem diferente para você fazer o seu e-book. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo e se inscreve no canal. Eu sou Graciela Neves e nos vemos no próximo vídeo.